Queridos irmãos, queridos amigos, ouvintes da Palavra de Deus, graça e paz em Cristo Jesus. Amém? Irmãos, hoje nós vamos aprender juntos que atitudes precisamos tomar para estarmos preparados para esperar em Deus. O texto bíblico de Salmos 27, versículo 14, diz assim: Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém? Como se preparar para esperar em Deus? Este é o título desta mensagem. Queridos irmãos, queridos amigos, como se preparar para esperar em Deus? Irmãos, o título desta mensagem é uma pergunta: como se preparar? Isso porque, meus irmãos, muitas pessoas pensam que para esperar em Deus não requer nenhuma atitude de nossa parte, é só esperar. Mas não é assim. Essas pessoas estão equivocadas. A palavra de Deus ensina o crente a preparar-se espiritual e emocionalmente para enfrentar os momentos difíceis de muita tribulação e de muita adversidade. Ensina também a esperar com paciência na resposta do Senhor e como tomar a decisão certa para solucionar os seus problemas. Esperar em Deus, meus irmãos, exige paciência. Deus tem o tempo certo para tudo. Muitas vezes queremos que a solução venha logo, mas ainda não é o tempo certo. Por isso, precisamos esperar com paciência. Nós não esperamos sozinhos, esperamos por Deus e em Deus, pois Ele está conosco em todo o tempo, e Deus é fiel. Ele nos dá força para esperar nos momentos difíceis e nos dá a vitória na hora certa. Não desista, tenha paciência, espera em Deus. Esperar é aguardar a realização de coisa desejada ou prometida. Irmãos, evidentemente, não se espera o que não foi prometido, mas se espera pelo cumprimento das promessas de Deus. Contudo, existem 3 importantes palavras que não podem faltar no dicionário do cristão para que este consiga esperar: a paciência, a esperança e a perseverança. Essas 3 palavras, meus irmãos, são virtudes imprescindíveis para prosseguir de forma consistente na direção dos alvos que se quer alcançar. Neste texto de Salmos, encontramos a receita para quem deseja vencer. O cristão que procura saída e solução para os seus problemas e aguarda a realização das promessas de Deus, precisa meditar nas palavras deste versículo. Assim, neste tempo, vamos analisar quais são as atitudes fundamentais
de quem, de fato, crê que Deus tem a saída, que Deus tem a promessa e que Deus tem a solução para a sua vida. Irmãos, esperar é contar com a realização de coisa desejada ou prometida. Aguardar, ter fé, confiar, estar na expectativa. Sabemos, meus irmãos, que esperar não é fácil. Portanto, vejamos quais atitudes deve tomar quem de fato crê que Deus tem a melhor resposta para a sua vida. Em primeiro lugar, ser cheio de esperança. Em primeiro lugar, ser cheio de esperança. Esperança aqui, meus irmãos, é a confiante perseverança no futuro. A esperança de quem tem Deus, de quem tem Jesus em sua vida, é transcendental. Aí o irmão pergunta, mas o que vem a ser isso, irmão Joelson? E eu respondo, a esperança transcendental é uma esperança além dos limites convencionais. É uma esperança superior. É uma esperança fora do comum. A esperança que está no coração do crente é maior e melhor do que a esperança que qualquer outra pessoa possa ter. É o que vem a dizer Pedro, em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Assim, meus irmãos, meus amigos, temos um upgrade, ou seja, o nível maior de esperança, que é um dos pilares da vida cristã, como diz em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Por isso, Paulo manda os crentes alegrarem-se na esperança. Romanos capítulo 12, versículo 12. Alegrai-vos na esperança. Em segundo lugar, ter paciência. Irmãos, paciência é uma espera serena ou perseverança tranquila. A pessoa paciente suporta a dor, suporta o infortúnio, suporta o incômodo sem se queixar de nada e com resignação. A luta é grande, meus irmãos. A adversidade é tamanha, mas a pessoa paciente estará sempre firme, serena e tranquila. E é exatamente por não estar vendo ainda a interferência de Deus que o crente deve ser paciente em meio à tempestade e em meio à tribulação. Em Romanos capítulo 8, versículo 25 diz: mas se esperamos o que não vemos,
com paciência esperamos. A Bíblia diz também em Salmos 40, o versículo 1, o seguinte: esperei com paciência no Senhor. Portanto, meu irmão, meu amigo, se você confia no Senhor, tenha paciência, que a hora da bênção vai chegar. Espera tão somente no Senhor. Em terceiro lugar, evitar atitudes precipitadas. Irmãos, a pessoa que toma uma atitude precipitada, ela é dirigida pela lógica, pela intuição, mas não por Deus. Foi o caso do rei Saul, que tomou uma atitude precipitada porque não esperou por Samuel. 1 Samuel, capítulo 13, versículos de 11 a 14. Abraão e Sara são outro exemplo de precipitação. Gênesis, capítulo 16, versículos de 1 a 4. Atitude precipitada, meus irmãos, é tudo aquilo que fazemos sem a devida aprovação de Deus. Daí, para sabermos se as nossas atitudes são precipitadas ou não, analisemos 2 requisitos. Deus não é Deus de confusão. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33, diz assim: porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Portanto, meu irmão, meu amigo, na hora de tomar as suas decisões, muito cuidado com os desacordos. Verifique antes se o seu cônjuge está de acordo com a sua decisão, pois os desentendimentos conjugais podem indicar a desaprovação divina. A paz de Deus deve ser sempre o árbitro dos nossos corações. Em Colossenses capítulo 3, versículo 15 diz: e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Irmãos, toda tomada de decisão precisa também ser feita com paz no coração, sem ansiedade ou dúvidas que venham sinalizar insegurança. Portanto, meus irmãos, busquemos sempre a paz de Deus, pois nós não podemos decidir jamais quando nos sentirmos inseguros. Em quarto lugar, não murmurar. Não murmurar. Murmurar, meus irmãos, meus amigos, é reclamar de forma descabida contra Deus e não confiar no nosso Deus. A murmuração é o que mais aborrece ao nosso Deus. E foi justamente o que Israel fez no deserto. Deus tirou o seu povo do Egito, guiou-o pelo deserto, mas o povo murmurava constantemente. Era uma reclamação sem fim. A Bíblia diz que Israel reclamou da falta de alimento, reclamou da falta de água e até mesmo da terra prometida. Resultado,
do povo que saiu do Egito, somente Josué e Calebe conseguiram entrar em Canaã. Em quinto lugar, controlar a ansiedade. Irmãos, a ansiedade em dose normal faz bem ao ser humano. Por meio dela, o homem é motivado a lutar por seus objetivos e despertar para a realidade da vida. Porém, a ansiedade causada por uma preocupação excessiva é um sintoma de medo, de sofrimento e apreensão. Pode provocar taquicardia e até conduzir à depressão. Por isso, o crente deve deixar as suas ansiedades aos pés do Senhor. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. A ansiedade provoca confusão na nossa mente, fazendo-nos murmurar o que desagrada muito ao Senhor. E é por conta disso que Paulo nos aconselha o seguinte, em Filipenses capítulo 4, versículo 6, não andeis ansiosos por coisa alguma. Portanto, querido irmão, querido amigo, controle a sua ansiedade e espere no Senhor. Em sexto lugar, ter fé. Ter fé, meus irmãos, é crer piamente que Deus tem possibilidades diante de todas as impossibilidades, pois nada é impossível para Ele. Jeremias, capítulo 32, versículo 17. E Jesus disse que tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Marcos capítulo 9, versículo 23. E essa é a nossa garantia. Em sétimo lugar, manter-se animado. Irmãos, ânimo é o agente ativador do ser humano, que faz a pessoa ser positiva, ser otimista, acreditar na vitória e ter força e coragem para lutar. Portanto, mantenha-se animado e sempre esperando em Deus. 4 receitas para quem quer esperar no Senhor. Primeiro, a receita de Abraão. Este patriarca foi fortificado na fé, dando glórias a Deus. Em Romanos capítulo 4, versículo 20 e 21, diz assim: e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Irmãos, o crente deve sempre glorificar a Deus em meio às aflições deste mundo. Abraão esperou pacientemente no Senhor. Segunda, a receita do apóstolo Paulo. Paulo e Silas tiveram as suas roupas arrancadas em praça pública e levaram chibatadas sem ter cometido crime algum. Depois foram lançados no cárcere interior e amarrados pelos pés. Mas eles permaneceram alegres e otimistas
Assim diz a palavra de Deus em Atos capítulo 16, versículos de 23 a 26. Irmão, o prisioneiro que era jogado no cárcere interior tinha os seus pés presos a um tronco, ficando sentado no chão com as suas costas encurvadas. Ele era obrigado a permanecer em uma única posição durante vários dias e sujava o seu corpo com as suas próprias fezes e urinas. Terceiro, a receita de José. Nunca parar de sonhar, pois o sonho sempre será maior do que as lutas. José, mesmo com toda a adversidade, permanecia esperando a realização do seu sonho. Quarta receita, a receita de Daniel. Em Daniel capítulo 1, versículo 8 diz: E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhes permitisse não se contaminar. Portanto, querido irmão, querido amigo, se você está esperando em Deus, seja determinado e decida firmemente não se contaminar com os manjares deste mundo. Por que o crente deve esperar em Deus? Porque Deus é todo-poderoso. A Bíblia diz que Deus é o Senhor. Ele é o rochedo e ninguém pode se igualar a Ele. Agindo Deus, quem impedirá? Porque o Senhor não falha. O Senhor tudo pode. Deus cumpre toda promessa. Salmos 33, versículo 9. Porque Ele é fiel. Deus cumpre toda a palavra. Ele não pode negar-se a si mesmo. O seu julgamento é fiel e verdadeiro. Porque Deus é Pai. Deus é o nosso Pai Celestial, a quem devemos recorrer nos momentos de tribulação. Mateus capítulo 6, versículos de 9 a 13. Algumas atitudes de Deus que o identificam como Pai. Ele ama todos nós sem acepção. Irmãos, a essência do caráter de Deus é o próprio amor. Em 1 João, capítulo 4, versículo 8, diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ele cuida de sua igreja. Se Deus não estivesse cuidando de sua igreja, os crentes seriam sucumbidos pelos cuidados deste mundo. A Bíblia diz assim, em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele tem o melhor para a sua igreja. Deus deu o que tinha de melhor a toda a humanidade, que era o seu Filho unigênito. João capítulo 3, versículo 16. E ele tem boas dádivas para os seus filhos. Em Marcos capítulo 7, versículo de 9 a 11, diz assim: e qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho,
lhe dará uma pedra. E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Deus não se esquece de seu povo. Deus chamou Abraão e o abençoou. Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 3. Deus ouviu o clamor do seu povo no Egito. Êxodo capítulo 2, versículo 24. Ainda que a mãe se esquecesse do seu filho, Deus não se esquecerá do seu povo. Deus conhece o nosso assentar e o nosso levantar. Em Isaías capítulo 49, versículo 15, diz assim: porventura, pode uma mãe esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho de seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Portanto, querido irmão, querido amigo, não importa quanto tempo você esteja esperando a resposta de Deus, continue glorificando-o mesmo na adversidade. Não perca a esperança, tenha paciência, não tome decisões precipitadas, tenha fé, porque Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, pela sua eterna glória. Precisamos lembrar sempre, meus irmãos, que somente o Senhor tem a solução para os problemas humanamente impossíveis. Pensemos nisso, meus irmãos, pensemos nisso. Precisamos lembrar sempre que somente o nosso Deus tem a solução para os problemas humanamente impossíveis. Amém? E que Deus assim nos abençoe.